Aí, pessoal, tá gravando então, né? Nós estamos retornando aí na aula de Direito Civil sobre compra e venda do dia 7, né? Do dia 8 de junho, né? Para o segundo bloco. E a gente precisa estudar, a partir de agora, os efeitos da compra e venda, né? E o primeiro efeito da compra e venda tem a ver com o perecimento da coisa, né? E a gente já até comentou aqui algo a respeito do perecimento da coisa, né? E a regra geral sobre perda ou prejuízo em razão do perecimento da coisa se dá pela regra, né, res periti domino, que significa que a coisa perece para o dono. Nós já vimos que a compra e venda ela tem natureza obrigacional, de modo que não é a compra e venda em si que transfere a propriedade, né? Quem transfere a propriedade é, nos casos de bens imóveis, a tradição. E no caso de bens imóveis, o registro. De modo que, olha só, enquanto não tendo havido a tradição ou registro, quem vai perder a coisa é o vendedor, né? E tendo havido tradição ou registro, quem vai perder a coisa, quem vai ter o prejuízo é o comprador. Então vamos colocar aqui, ó, sem ter havido tradição, que é para bens móveis, ou registro, né? Ou registro, que é para bens imóveis, a coisa perdida perece para o vendedor, que sofrerá os prejuízos, inclusive tendo que devolver o dinheiro recebido ao comprador. Inclusive tendo que devolver o dinheiro recebido ao comprador. Então, enquanto não tiver havido a tradição dos bens móveis ou registro dos bens imóveis, a coisa perdida perece para o vendedor que sofrerá os prejuízos, inclusive tendo que devolver o dinheiro recebido ao comprador. É isso aí. Agora, pessoal, já tendo havido a tradição, no caso de bens móveis, ou já tendo havido o registro, no caso de bens imóveis, a coisa perdida perece para o comprador, que sofrerá os prejuízos e nada poderá cobrar do vendedor. Que nada poderá cobrar do vendedor, vírgula, nem mesmo a devolução do dinheiro pago, né? Não, nem mesmo a devolução do dinheiro pago. Pessoal, então isso aqui é importante, a gente já tinha comentado, né, a regrinha da coisa perece para o dono, e agora a gente especificou aqui, né, mais detalhes aí sobre essa responsabilidade, né, mais detalhes sobre essa responsabilidade. Então, sem tradição e sem registro, quem dança é o vendedor. Com a tradição, com o registro, quem dança é o comprador, né, é o comprador. Né? Então, a gente sistematizou isso aqui, né? Depois, como não lembro quem comentou, o Jorge, né? O Jorge comentou, eu vou salvar o arquivo, e aí eu mando essa versão aqui com esses escritos, né? Eu já mando a versão com os escritos aqui. Bom, pessoal, segundo efeito da compra e venda. Olha só, segundo efeito da compra e venda. Tem a ver com as despesas envolvidas na própria compra e venda, né? Despesas envolvidas na compra e venda. E funciona assim, pessoal. Todas as despesas referentes à tradição da coisa, ela corre pelo vendedor. Todas as despesas referentes à tradição da coisa, ela corre pelo vendedor. Então, no exemplo que eu havia dado para vocês, olha lá. Eu e o Nilton fizemos um contrato de compra e venda do celular. Eu em Jales, né, e o Nilton aí em Santa Fé, através desse instrumento digital aqui, que é o Google Meet.
E a gente abriu uma conferência entre eu e ele, negociamos e fizemos a compra e venda do celular, acertando a vontade, acertando o preço, a forma de pagamento e o bem, que é o celular. E aí, estava tudo certo, eu já fiz um TED para o Newton, transferindo o valor, né, em dinheiro do preço desse celular. E eu já efetivei minha parte de comprador, comprando e pagando o celular. Só que o celular está em Santa Fé. E aí, claro, que esse celular precisa ser entregue para mim, né? E essa entrega a gente chama tecnicamente de tradição. Então tem que ser feita a tradição do bem, a entrega do bem. E pela regra, pessoal, a tradição fica a cargo do vendedor. Não só a cargo, mas também aos ônus do vendedor. Então é o Newton aí que vai ter que realizar essa tradição. E se for o caso, por exemplo, e eu posso exigir como comprador, que ele venha até aqui em Jales para me entregar o celular aqui em Jales, né? Porque, pela regra, a tradição, ela corre por conta do vendedor. Então, o Newton tem que vir aqui e vai ter que entregar o bem para mim, né? Agora, veja só, o celular é mais tranquilo, porque não depende de registro a nada, não depende de registro nenhum. Não é um celular, é um carro. E, para isso, para que seja efetivada a tradição do carro, né, o Newton vai ter que vir aqui em Jales, me entregar a chave do carro e, claro, me entregar também o recibo devidamente assinado. Porque o carro, ele apesar de ser um bem imóvel que se transfere pela tradição, ele tem registro nos órgãos públicos. E para isso, então, para que se efetive a tradição, além de vir aqui em Jales, além de me entregar a chave, o Newton ele vai ter que também me entregar aí o recibo desse veículo devidamente assinado, né? E com a firma reconhecida, né? Inclusive, no cartório que ele tem a firma e pagando os custos do reconhecimento dessa firma, né? Então, por que que os custos do reconhecimento da firma depende aí do pagamento pelo vendedor? Porque é a regra, porque toda a tradição e tudo que é necessário para a transferência do bem fica sempre a cargo do vendedor. Pessoal, agora, é possível estipular isso de forma contrária? Né? Como no exemplo que eu tinha comentado com vocês. Para facilitar, a gente estipulou de forma contrária. E, em vez do Newton vir até aqui em Jales, ele veio até o posto Garção e eu fui buscar lá no posto Garção. Pode ser feito dessa forma? Pode, né? Mas isso é exceção, isso depende de estipulação aí das pessoas, né? Das partes contratantes. Pessoal, e em se tratando de bem imóvel, né, as despesas com a tradição, sim, pelo vendedor. Agora, em se tratando de bem imóvel, como depende de registro, as despesas desse registro aí ficam a cargo do comprador, né? Em se tratando de bem imóvel, as despesas com o registro ficam a cargo do comprador. Quais são as despesas com o registro? Primeira despesa, né? Emolumentos cartorários para fins de elaboração da escritura pública. Quem paga? O comprador. Quem paga o cartório é o comprador. Quem paga o cartório é o comprador. Ao término dessa escritura pública, o próprio cartório, ele oficia a prefeitura, né? Hoje é tudo por sistema digital, e já faz o lançamento do ITBI, que é um Imposto de Transmissão Intervivos, que é um imposto municipal, normalmente em torno aí de 2% do valor da escritura, né? Do valor da compra e venda estipulado na escritura. Quem lança? O cartório. Quem paga? O comprador. O imposto também é pago pelo comprador, né? O imposto é pago pelo comprador, né? O ITBI, Imposto de Transmissão Intervivos, pago também pelo comprador. E depois de lavrada a escritura, pago os emolumentos e pago o imposto, o tabelião de notas ele dá a escritura para o comprador.
E aí o comprador ele tem que levar essa escritura para registro no cartório de registro de imóveis. E aí, então, ele protocola essa escritura, o cartório de registro de imóveis vai dar para ele uma pré-notação, e nessa pré-notação existe um prazo que o comprador tem que voltar no cartório para pagar os emolumentos de registro. Hoje, como é tudo informatizado, é na hora, né? Já sai a pré-notação, já sai até com o valor a ser pago. E aí já paga os emolumentos aí. Já paga os emolumentos. Ou por boleto, ou, né, aqui na nossa região, como é pequeno, né, a gente acaba trabalhando com transferência bancária, né, transfere para a conta do cartório, né, e manda o comprovante, né, é pequeno, a gente acaba conhecendo todo mundo, então faz dessa forma aí, por transferência bancária, às vezes dependendo do limite, faz até no celular ali na hora, né, mas quem vai pagar esse registro, né, as despesas do registro, é também o comprador. Então, todas as despesas relacionadas ao registro, como os emolumentos de lavratura da escritura, o imposto, que é o ITBI, e também o registro dessa escritura no cartório de registro de imóveis, são pagos pelo comprador. Pode ser estipulado de forma diferente? Até pode. Eu nunca vi. Em imóvel, eu nunca vi estipulado de forma diferente. Por quê? Porque os valores são muito altos, né? Então, dificilmente o vendedor aceita pagar isso, porque os valores envolvidos são muito altos, né, no imóvel. Então, pode ser estipulado de forma diferente, o vendedor pode arcar com essas custas, ou uma parte dessas custas, mas eu nunca vi dessa forma, porque vendedor nenhum quer isso, né? Que os valores dos emolumentos, e do imposto, e dos registros são bastante elevados aí. E é assim que funciona. Então, as despesas pela tradição, pela entrega, correm por conta do vendedor, né? E as despesas com o registro correm por conta do comprador. Pessoal, o que normalmente a galera racha é comissão de corretagem, né? Na compra e venda de imóvel, que é sujeita a registro, o que a galera costuma rachar é a comissão de corretagem. Vendedor e comprador costumam rachar a comissão de corretagem. Pela regra, a comissão de corretagem é do comprador, né? Do vendedor. Mas a galera costuma rachar essa comissão de corretagem aí. Isso aí é comum, né? Isso aí a gente vê de monte, a rachar a comissão. Mas o... Professor, Oi. E o preço... Desculpa. Oi, fala. E o preço do frete, professor? Que nem algumas lojas que você vai comprar, tem o preço do frete. É a mesma coisa que você falou do exemplo do carro? É uma coisa pré-determinada, pré-falada já? Pré-colocada entre as partes? Olha só, o preço do frete é a tradição, é a entrega. Então, pela regra, quem deveria arcar com o preço do frete era o vendedor. Ah, professor, mas eu faço compra na internet e eu pago o preço, porque lá está estipulado e você aceita pagar. É só por isso. E aí, então, funciona como exceção. Mas, pela regra, se lá não tivesse valor do frete, se não fosse explícito o valor do frete no site de compra, a regra é que seria arcado pelo vendedor. Por quê? São despesas referentes à tradição, né? Mas quando você compra, está expresso o valor do frete, você aceita pagar, então, ali funciona como exceção, né? Por expressa disposição, que está expresso no site, e aí o comprador que acaba pagando o frete. Mas se não tivesse expresso ali no site o valor do frete, a loja da internet não poderia cobrar de você o frete, porque pela regra, a tradição é arcada pelo vendedor, né? Então, quando você paga frete, você está trabalhando na exceção, né? Mas por quê? Porque está expresso lá e você aceita. Ah, professor, eu não sabia. Não interessa, está expresso lá, você aceitou pagar, aceitou, manifestou vontade, é válido, né? Então, se a loja de internet não fala nada de frete, se aquilo não tivesse estipulado, ela não poderia depois vir e te cobrar o frete. Eu esqueci de comprar lá, de te falar lá atrás, tinha frete, viu? Então tem que te cobrar o frete agora. Se você bater o pé e falar, eu não pago, você está na razão, porque é a regra, o vendedor que arca com as despesas da tradição. Mas como o site de internet já expressam, né, já externalizam o frete aí, e nós compradores aceitamos,
então a gente trabalha dentro da exceção por expressa disposição. Se foi expresso para a gente expressamente aceitou. Mas, em regra, o frete é pelo vendedor, né? A não ser que tenha disposição em contrário. É assim que funciona. Uhum. Bom, pessoal, com isso, a gente terminou, então, esses efeitos, né, as despesas da compra e venda e os efeitos da compra e venda, e a gente pode falar agora um pouquinho sobre situações especiais da compra e venda, né? Situações especiais da compra e venda. A primeira situação especial da compra e venda é a venda por amostra. O que é a venda por amostra? Aquela venda em que ou o vendedor apresenta ao comprador um catálogo, ou então apresenta o bem, mas não é propriamente o bem a ser vendido, é um mostruário, né? E o vendedor, então, se assume a obrigação de entregar o bem igual àquele do mostruário, ou igual do catálogo, ou igual àquele do mostruário. Isso é chamada, então, de venda por amostra. Ou que se tem um catálogo, ou que se tem um mostruário, e o vendedor, então, se compromete a, em um determinado prazo, entregar um bem idêntico àquele do mostruário, idêntico àquele do catálogo aí, né? Eu costumo brincar, pessoal, que é a venda Avon, que é a venda Natura, né? Essas são as famosas vendas por mostruário aí, né? Venda Avon ou venda Natura. Pessoal, importante, olha só, o bem entregue, ele não precisa ser o mesmo, claro que não, né? Nem a gente às vezes nem quer o mesmo, né? Porque ou já está usado, já está riscado, já é mais velho, então a gente nem quer o mesmo, né? Mas a gente, quanto comprador, quer um bem idêntico àquilo que foi mostrado para a gente, né? O vendedor, então, na venda por amostra, eles assumem a obrigação de entregar um bem idêntico e o comprador, consequentemente, tem o direito de exigir também um bem idêntico àquele que foi mostrado. E se no resultado final for entregue um bem diferente, o comprador não é obrigado a aceitar esse bem diferente e, sendo diferente, o vendedor é obrigado a devolver o preço. Isso que é importante na venda por amostra. Na venda por amostra, o comprador não é obrigado a aceitar um bem diferente, né, do que aquele que foi mostrado, e se o bem final, bem entregue, for diferente, o vendedor é obrigado a devolver o preço. O vendedor é obrigado a devolver o preço. Então, vamos colocar aqui, ó, escrever isso aqui, ó, importante. Olha lá. Sendo diferente o bem final entregue, o comprador não é obrigado a ficar com este bem e, consequentemente, o vendedor é obrigado a devolver o preço pago ao comprador, né? Na venda por amostra, se for diferente, o comprador não é obrigado a ficar e o vendedor tem que devolver o preço aí. Pessoal, essa venda por amostra, ela é um contrato aleatório. Por que um contrato aleatório? Porque você não viu o bem objeto daquele contrato de compra e venda, você viu um catálogo, você viu uma amostra, né? E, na verdade, você espera que o bem seja idêntico àquele, mas você só vai ter essa certeza efetiva quando o bem chegar, né? E até lá, isso acaba tendo um caráter aleatório, né? Você não tem certeza absoluta do que você vai receber. Mas, claro, você não tem certeza absoluta, mas o direito te dá garantias. Você, comprador, não é obrigado a receber um bem diferente, e se o bem for diferente, você pode exigir do vendedor a devolução do preço, né? Do valor pago aí, né? Mas até o efetivo recebimento desse bem, o contrato de compra e venda de amostra, ele é um contrato aleatório, porque você viu o catálogo, você viu a amostra, você não viu propriamente o bem em específico,
né? E a partir de então, né, vendo aí o Avon, né, vendo aí a Natura, lembrem sempre que isso tecnicamente é uma venda por amostra. É uma venda por amostra. E na venda por amostra, a garantia total é do comprador. Porque ele pode exigir o mesmo bem, e se não for o mesmo bem, ele pode exigir a devolução do dinheiro. Bom, pessoal, uma outra situação peculiar da compra e venda, né, uma outra situação peculiar da compra e venda é a venda ad mensura e a venda ad corpus, né? A venda ad mensura e a venda ad corpus. A venda ad mensura é a venda de uma determinada propriedade por tamanho. Venda ad mensura é a venda da propriedade por tamanho. Então, eu compro lá 1 alqueire, 2 alqueires, 3 alqueires e assim por diante. Eu compro o tamanho, né, da propriedade. Né? Enquanto que na venda ad corpus, eu compro a propriedade como um todo. Né? A propriedade como um todo. Né? Aqui, na nossa região, essa venda ad corpus é chamada de venda de porteira, né, fechada. E para marcar que é da nossa região aqui, tem que falar porteira mesmo, tem que puxar o R. Vou até colocar aqui mais R's, ó. Venda de porteira fechada, né? É a venda ad corpus. Venda ad corpus. Então, na venda ad mensura se compra área, né? O objeto do contrato é uma área pré-determinada, pré-estabelecida. E na venda ad corpus nem se fala de área, se fala da propriedade como um todo. E na característica da venda ad corpus, da venda de porteira fechada, se vende a propriedade e se vende também tudo que está dentro daquela determinada propriedade. Então, as plantações, as construções, como a casa, a tulha, e também o próprio maquinário agrícola que está lá dentro, né, ele é transferido automaticamente aí do vendedor para o comprador. Pessoal, e o outro exemplo que eu tinha dado para vocês de compra e venda ad corpus era o contrato de trespasse, né? Contrato de trespasse, que é a compra e venda de estabelecimento empresarial, né? A compra e venda de estabelecimento empresarial. E por que o contrato de trespasse, a compra e venda de estabelecimento empresarial, é uma compra e venda ad corpus? Porque transfere todos os bens do empresário naquele determinado estabelecimento. Por exemplo, pessoal, é uma padaria. Vai um imóvel, vai os móveis que guarnecem, como forno, batedeira, balcão, né? Estoque de farinha, né? E além disso, também as receitas, né? Os cardápios, né? Os menus, transfere-se tudo com um único contrato aí. Por isso que o contrato de trespasse é uma venda ad corpus. O contrato de trespasse é uma venda ad corpus. Pessoal, importante, olha só. Na venda ad corpus, como se transferiu o corpo todo, eventual diferença de tamanho não é considerado vício redivitório e não gera nulidade do contrato. Então, numa compra e venda ad corpus, eventual diferença de tamanho não gera vício redivitório e não gera rescisão do contrato. Então, por exemplo, a propriedade rural, ela está matriculada com 500 alqueires. Propriedade enorme, 500 alqueires, né? E foi feito, então, um contrato de compra e venda dessa fazenda, né, na forma ad corpus, vendendo a fazenda tal, vendendo a fazenda Nossa Senhora Aparecida inteira. Venda de corpus. Nem se falou em metragem. Na matrícula está 500 alqueires, mas no contrato nem se falou em metragem, porque vendeu a propriedade inteira. Fez uma compra e venda de corpus.
E aí o comprador pagou, entrou na posse e chegou lá, mandou fazer um serviço de agrimensura, né? Mandou medir a propriedade aí e descobriu que não tem 500 alqueires, não. Que apesar de na matrícula estar 500 alqueires, a Fazenda Nossa Senhora, ela tem 400 alqueires. Portanto, deveria ter 500, ele comprou achando que tinha 500 e tem 400. Aí ele procura um advogado e fala, olha, eu comprei 500 alqueires e tem 400 na real. Eu quero rescindir o contrato ou eu quero ser indenizado aí pelos 100 alqueires que eu perdi. O advogado vai pegar o contrato e vai verificar que, se foi uma compra e venda de corpos em que se vendeu a Fazenda Nossa Senhora, ponto, sem falar em metragem, já era. Não tem vício edibitório por tamanho. Ah, mas tem 400 alqueires. Mas você não comprou tamanho? Você não comprou 500 alqueires, você comprou a propriedade, né? E se há essa diferença toda, você, comprador, que deveria ter ido verificar, e se tinha essa diferença, não fazer um contrato de compra e venda ad corpus. E querendo ainda assim comprar, que fizesse então um contrato por medida, comprando os 400 alqueires, que seria um contrato ad mensura, né? Quando você, comprador, não mediu e ainda assim fez o contrato ad corpus, você assumiu o risco de ter uma metragem menor. E se de fato tem uma metragem menor, não tem mais o que ser feito, porque você não comprou a metragem, você comprou a fazenda como um todo. Pessoal, agora, claro, se for um contrato ad mensura, que é por tamanho, se tiver diferença de tamanho entre aquilo que foi comprado e a realidade fática, isso aí sim configura um vício redibitório e será possível, então, ao comprador se valer das ações edilícias, né? Por exemplo, a ação edilícia quanti minores, que permite, então, a indenização pelo proprietário pela área perdida, né? A indenização mantém o negócio, mas indeniza o proprietário pela área perdida, ou então a ação de rescisão, né? A ação redibitória, né? Que é a ação de rescisão, rescinde o contrato e devolve o dinheiro. Mas isso só é possível numa venda ad corpus, né? A diferença de medida só gera vício redibitório para fins de ação quanti minores e ação redibitória em contratos ad mensura. Pessoal, só que tem um detalhe aqui. Olha só, não é qualquer diferença de tamanho que é considerado de fato vício redibitório. A lei fala que só há vício redibitório mesmo se a diferença for superior a 5% do imóvel, né? Para a lei, no contrato ad mensura, só há vício redibitório se a diferença de medida for superior a 5%. De modo que, mesmo sendo um contrato ad mensura, e mesmo tendo sido apurada uma diferença de medida entre o que foi contratado e o que foi entregue ao final, se essa diferença não for superior a 5%, não tem vício redibitório e o comprador não pode fazer nada. Não tem vício redibitório, não cabe ação quanti minores, não cabe ação redibitória, aí não cabe nada, né? Só vai ter, de fato, vício no contrato ad mensura, né, se a diferença de medida for superior a 5%. Pessoal, eu tive um caso desse, né? A pessoa comprou aí um alqueire e uma quarta, né, que é o que dá registro, né? A pessoa comprou um alqueire e uma quarta e comprou um alqueire e uma quarta, né? É um contrato ad mensura. Lá não constou a propriedade tal. Lá constou um alqueire e uma quarta dentro da propriedade, dentro de uma outra propriedade, ou um desmembramento de uma outra propriedade. E por que um alqueire e uma quarta? Porque é um módulo rural, né? Menos que isso não daria registro. Então, né, teve que ser um alqueire e uma quarta. No papel, então, um alqueire e uma quarta. Quando a pessoa tomou posse, então, ela foi fazer o sistema de... ela não foi fazer medição, ela foi construir a cerca. Ela foi fazer a cerca. E aí, né, imaginava-se que sendo um alqueire e uma quarta deveria dar tanto de arame, tanto de paus aí, né, de
lasca de pau para fazer a cerca. E deu muito menos. Aí acendeu a luzinha na cabeça do comprador, atual proprietário, né? Falou, uai, por que deu menos? Será que rendeu? Né? Será que colocou com espaçamento maior? Se fosse espaçamento maior, tudo bem, ia dar menos lasca. Mas arame tinha que ser o mesmo, né? E aí ele foi então medir e ele descobriu que tinha menos de 1,25, né? Não lembro certinho quanto que tinha, mas tinha menos de 1,25. E aí então ele procurou o escritório que ele queria entrar com a ação. Só que a diferença entre o que estava no papel, o 1,25 e o que ele tinha, não dava 5%. Não dava 5%. E aí a gente falou, olha, infelizmente, pela lei, você comprou menos, né? Comprou até gato por lebre, mas não tem vício redivitório porque é menos de 5%, né? Não cabe ação edilícia, né? Não cabe ação redivitória, não cabe ação quanti minores contra o vendedor. Ele agiu de má fé? Agiu, mas não cabe ação aí, né? E aí a gente fez uma reclamação extrajudicial no Sejusc e acabou dando acordo lá. O vendedor reconheceu que podia ter dado um erro de medição, não admitiu a má fé, reconheceu que podia ter dado um erro de medição e acabou pagando um valor lá, dando uma indenizaçãozinha. Até porque eles não eram amigos, mas eles eram conhecidos e a propriedade do comprador era um desmembramento da propriedade do vendedor e eles iam ser vizinhos, né? Então, para evitar problema, eles acabaram chegando num acordo lá, né? Mas a ação mesmo, a tutela jurisdicional, não seria cabível porque não dava 5%. Acabou resolvendo num acordo no Sejusc. Então, ainda ficou bom para todo mundo, né? Ainda ficou bom para todo mundo. Bom, pessoal, e com isso, então, nós terminamos essas duas situações peculiares aqui da compra e venda, né? Situações especiais da compra e venda. A venda por amostra, que é o catálogo, né? Que é o mostruário, e a venda de corpos e venda ad mensura. E a gente pode falar um pouquinho agora sobre as cláusulas especiais da compra e venda, né? Cláusulas especiais da compra e venda. A primeira observação importante é o seguinte: se é uma cláusula especial, ela não é a regra, ela é a exceção. E sendo exceção, só vai ter essas situações das cláusulas especiais se tiver a cláusula especial expressamente prevista, né? De modo que essas cláusulas especiais aqui, todas elas dependem de previsão expressa no próprio contrato. Se não tiver previsão expressa no contrato, não há que se falar em cláusula especial. Ou seja, essas situações que a gente vai estudar agora não ocorrem. Essas situações só ocorrem mediante expressa previsão contratual, né? Se não tiver expressa previsão contratual, não ocorre, né? De modo que essas situações aqui, elas são, na verdade, exceções, elas são medidas excepcionais, elas são cláusulas excepcionais aí. Pessoal, a primeira é a retrovenda, né? A primeira cláusula especial na compra e venda é a retrovenda. O que é a retrovenda? É um direito de recompra, um direito de recompra. Então, é feito um contrato de compra e venda em que o vendedor vende o determinado bem ao comprador. E nesse contrato consta-se uma cláusula de retrovenda, que é o direito de recompra. Após um período, o comprador ele pode recomprar, o vendedor ele pode recomprar aquele determinado bem aí, né? A retrovenda é uma cláusula de recompra. Então, é vendido o bem e previsto essa cláusula de retrovenda, o vendedor vai poder recomprar esse determinado bem. Pessoal, e aí a gente tem duas peculiaridades. A peculiaridade é entender, a primeira peculiaridade é entender o poder dessa cláusula de retrovenda. Por quê? Porque na cláusula de retrovenda, olha só, o vendedor que tem o poder de recomprar. O que significa que se houver previsão de uma cláusula de retrovenda, quem decide se vai comprar ou não é o vendedor. E esse poder do vendedor é tão grande que independe da vontade daquele que tenha comprado.
O vendedor que escolhe, e se ele quiser, tendo retrovenda, se o vendedor quiser recomprar, olha só, o vendedor recompra independentemente da vontade do comprador. Não interessa se o comprador quer ou não quer vender, ele, comprador, é obrigado a vender se o vendedor quiser recomprar esse determinado bem aí, né? E quando se tem um direito de uma das partes sobre a outra parte, e que independe da vontade da outra parte, a gente chama de direito potestativo. Direito potestativo. Então, a cláusula de retrovenda, ela é um direito potestativo do vendedor, porque se o vendedor quiser recomprar, ele que escolhe, inclusive independentemente da vontade do comprador. Se o comprador falar, mas eu não quero vender, não interessa, o comprador ele vai recomprar aquele determinado bem aí, né? Pau a pau. É pau a pau. A gente perguntou qual é o valor. Pessoal, na retrovenda é pau a pau, né? Então, o preço que foi estipulado no primeiro contrato e foi pago pelo comprador, se tiver retrovenda e o vendedor quiser recomprar, ele tem que pagar o mesmo preço. A retrovenda é em igualdade de condições, é pau a pau. O preço que foi pago por um vai ser devolvido por esse um primeiro, né? Sempre pau a pau. Então, é um direito potestativo, né? Pessoal, e essa questão do preço seria a terceira observação que eu faria, né? Então, a gente já fez. O preço é sempre pau a pau. Então, a segunda observação ficou aí, preço pau a pau. Que o preço que foi comercializado vai ter que ser o mesmo preço aí. E agora, então, a terceira obrigação é que existe um prazo. Existe um prazo, né? O prazo é de até 3 anos, né? Então, feita a venda inicial, o vendedor e havendo cláusula de retrovenda, o vendedor vai poder recomprar aquela cláusula, aquele bem, né? Independente da vontade do comprador, ainda que o comprador não queira revender, né? Pagando o mesmo preço, pau a pau, dentro do prazo de 3 anos. Tem que ser dentro desse prazo de 3 anos. Até 3 anos existe direito de retrovenda, o vendedor pode comprar de novo, né? E de forma obrigatória, Passado esses 3 anos, a cláusula de retrovenda deixa de existir. Então, o vendedor não pode mais recomprar o bem do comprador. Depois de 3 anos, né, não existe mais a cláusula de retrovenda. O vendedor não pode recomprar a cláusula do comprador. Pessoal, veja só, o vendedor, na verdade, a passar desses 3 anos, o vendedor não pode obrigar o comprador a vender. Mas, depois de 3 anos, se o comprador quiser vender, inclusive para o vendedor, ele pode. Ele não vai ser obrigado, mas se ele quiser, ele pode, né? Então, a importância da retrovenda é ela ser um direito potestativo. Dentro de 3 anos, o vendedor obriga o comprador a vender. Passado 3 anos, o vendedor não obriga mais o comprador a vender. E aí o comprador não é obrigado, mas se quiser, ele pode vender para o comprador. Pessoal, e nesse caso, passados 3 anos, não tem mais obrigatoriedade de ser pau a pau, né, o preço da venda. Se depois de 3 anos o comprador não é obrigado, mas se ele quiser vender, inclusive para o vendedor, ele pode pedir o preço que ele quiser, né? Eu vendo, né? Não sou obrigado, porque passou 3 anos, mas eu vendo. E se você quiser, você me pagou X, mas foram 4 anos atrás. Eu quero agora 2x, 3x. Ele pode pedir um valor mais alto? Depois de 3 anos, pode, sem problema nenhum. Né? Então, a observação importante é que tem essa vigência no prazo de 3 anos. Né? Pessoal, e aqui é importante, olha só. De modo que, quando o comprador compra, mas no contrato de compra e venda tem uma cláusula de retrovenda, ele, comprador, é proprietário? É. Só que dentro desses 3 anos, ele pode, a qualquer momento, e independente da vontade dele, comprador, ser obrigado a vender aquele bem para o vendedor. Olha que maluquice. De modo que ele é dono, mas não é. Ou ele é dono podendo se resolver essa propriedade, acabar essa propriedade independente da vontade dele. Essa propriedade, então, que é uma propriedade podendo ser extinta,
recebe o nome de propriedade resolúvel. Por que propriedade resolúvel? Porque dentro de 3 anos ela pode se resolver. O comprador sabe? Não, porque não depende nem dele, depende do vendedor. Né? Então não é algo que fica sobre a vontade ou a escolha do comprador. Mas ela dentro de 3 anos pode se resolver e ele ser obrigado a transferir, a perder essa propriedade, transferindo essa propriedade de volta ao comprador. Então nesses 3 anos aí, o comprador ele tem a propriedade, mas é uma propriedade resolúvel. Por que uma propriedade resolúvel? Porque a qualquer momento dentro de 3 anos e sem conhecimento dele, sem vontade dele, comprador, essa propriedade pode se resolver. Agora, passado o período de 3 anos, a propriedade, então, ela se consolida na mão do vendedor. Passados 3 anos, deixa de vigorar a retrovenda, o vendedor perde o direito potestativo, então a propriedade então se consolida na mão do comprador. Dentro de 3 anos, propriedade resolúvel. Após 3 anos, propriedade consolidada na mão do comprador. Pessoal, isso é extremamente raro, né? Eu vou ser sincero com vocês, eu nunca vi um contrato de compra e venda com cláusula de retrovenda. Nunca vi, né? Isso é extremamente raro. Não sei se é raro porque as pessoas não têm interesse em fazer isso, ou se é raro por desconhecimento. Eu acho que é raro por desconhecimento, né? Mas, enfim, é algo extremamente raro, é algo que tem pouca aplicação na prática aí. Mas é possível. Um exemplo que eu acho que seria interessante fazer com retrovenda seria, por exemplo, olha só, eu sou brasileiro, moro aqui no Brasil, só que eu cansei do Brasil, não aguento mais o Brasil. E aí, então, eu resolvo vender todos os meus bens e tentar minha vida nos Estados Unidos. Vou mudar para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, eu não tenho ainda um visto definitivo, eu não tenho um green card, né? Mas eu vou para os Estados Unidos mesmo assim, achando que eu vou conseguir esse green card. E aí eu posso vender os meus bens aqui no Brasil com cláusula de retrovenda. Eu vendo todos os meus bens e coloco cláusula de retrovenda. E eu sei que dentro de 3 anos eu posso recomprar tudo pelo mesmo valor que eu paguei. E eu vou para os Estados Unidos. E fico lá nos Estados Unidos, sabendo que lá nos Estados Unidos eu tenho 3 anos para conseguir meu green card. Consigo meu green card, nunca mais quero saber do Brasil. Fico lá nos Estados Unidos e uso o dinheiro da venda dos meus bens aqui. Agora, se eu fui lá para os Estados Unidos e nem em 3 anos eu consegui o green card, falar, isso aqui tá meio estranho, acho que não vai dar certo, não. Dentro de 3 anos eu posso vir aqui para o Brasil e recomprar todos os meus bens pelo mesmo preço que eu paguei. E aí eu volto a ter minha vida como eu tinha anteriormente aí. Acho que seria interessante, então, se a pessoa tem intenção de mudar do país, como ela não tem certeza se ela vai se firmar no novo país, realizar a venda dos bens dela aqui no Brasil, mas todas essas vendas com cláusula de retrovenda, porque ela não dando certo lá no outro país, ela voltando, ela recompra tudo. Mas o comprador não quer, não interessa que ele não queira, tem cláusula de retrovenda, eu vendedor, vendi com cláusula de retrovenda, eu tenho o direito de recomprar tudo. E aí eu não preciso discutir o valor, né? Porque é pau a pau, eu vou pagar a mesma coisa aí, eu fico zerado, eu fico da mesma forma. Pessoal, a Ludmila perguntou qual é o prazo. O prazo é da venda. O prazo é contado da venda, né? Não é da venda, né? Prazo contado da venda aí, porque isso aqui é direito contratual. É direito contratual, é direito obrigacional. Então, é na data do contrato. É da data do contrato, né? Essa é, então, a retrovenda. E essa é a situação que eu penso que ela pode existir aí, né? Essa é a situação que eu penso que ela pode existir. Mas eu realmente nunca vi nenhuma cláusula de retrovenda aí, né? Não sei se por falta de interesse ou por falta de conhecimento, né? Mas imagino que uma situação que seria bem interessante colocar aí com cláusula de retrovenda, a mudança de país aí. Bom, pessoal, uma outra cláusula interessante
né, especial da compra e venda é a cláusula de preempção ou preferência ou prelação. E esses três nomes aí são sinônimos, né? Preempção, preferência ou prelação. São sinônimos, né? Pode aparecer preempção, pode aparecer prelação, mas o que é mais usado mesmo é direito de preferência. Direito de preferência, né? Então, veja, é possível aí, olha que interessante, vender um bem e colocar nesse contrato uma cláusula de preferência, em que, se o comprador resolver revender o bem, ele tem que oferecer primeiro para o antigo proprietário, para o vendedor. Veja, que não chega a ser uma cláusula de retrovenda, porque na cláusula de retrovenda, o antigo proprietário, o vendedor, ele tem direito potestativo de recompra, direito, algo obrigatório, de coagir o comprador a vender para ele. Agora, na preferência, ou na cláusula de preferência, não é direito potestativo, né? É um direito de que, se o comprador resolver vender, mas quem vai escolher se vende ou não é o comprador, e quem vai escolher o preço de venda ou não é do comprador. Se o comprador resolver vender, pela cláusula de preferência, ele deve oferecer primeiramente para o antigo proprietário, para o vendedor. E aí o antigo proprietário, o vendedor, vai escolher. Eu compro ou não compro, né? Eu compro ou não compro. Ele tem direito de escolha. E mais que isso, olha só. Se aparecer um terceiro interessado, quem tem a preferência iguala a proposta. E se igualar a proposta, o bem tem que ser vendido para quem tem preferência. E aí o terceiro, então, que não tem a preferência, vai ter que cobrir a proposta. O antigo proprietário, o vendedor, que tem a preferência, iguala a proposta, e aí o bem vai para ele que tem a preferência. O terceiro vai ter que cobrir a proposta, né? Quem tem preferência iguala, e aí o bem tem que ser vendido para quem tem preferência. Quem não tem preferência, quem é terceiro, tem que cobrir a proposta, e cobrindo a proposta, tendo a melhor proposta, aí o bem vai ser vendido para terceiro. Então, a preferência, ela cria duas vantagens para quem detém a preferência. Primeira vantagem, de ser comunicado em primeiro lugar, né? De ser comunicado em primeiro lugar. Daí, preferência, porque vem previamente, né? E a segunda vantagem é que quem detém a preferência, ele iguala a proposta de terceiro, e igualando a proposta de terceiro, basta que ele iguale a proposta de terceiro, a venda tem que ser feita para ele que detém a preferência. Enquanto que o terceiro, coitadinho, vai ter sempre que cobrir a proposta, vai ter que subir o valor, senão ele não recebe aí. E se o terceiro subir, mas vem o que detém a preferência e iguala, o bem vai ser sempre para quem, o bem vai ter que ser vendido sempre para quem detém a preferência aí, né? Então, veja que é possível colocar, então, essa cláusula de preferência, em que o vendedor vende, mas colocando a cláusula de preferência, se o comprador for revender, ele deve oferecer primeiro para o vendedor, e o vendedor escolhe se compra ou não compra, né, com o direito aí de comprar em igualdade de condições. Pessoal, só que aqui tem um detalhe importante, olha só. Essa cláusula de preferência, ela é posta em um contrato. Só que ela gera influência para terceiros além do contrato, né? Porque um terceiro, ele tem que saber que tem a preferência do vendedor, e ele, terceiro, tem que saber que em igualdade de proposta, quem vai levar melhor é o vendedor. E que ele, terceiro, para levar, tem que subir o valor. De modo que, para que essa cláusula, de fato, chegue a conhecimento de terceiro, não basta que ela fique no contrato, ela tem que ser tornada pública. E ela é tornada pública através do registro. Então, quando é feito o registro desse contrato de compra e venda com a cláusula de preferência, no registro tem que ficar constando também que nele existe
preferência. Nele existe preferência. Então, veja, se você é vendedor e está vendendo um bem com cláusula de preferência, o comprador vai comprar, vai lavrar a escritura do imóvel e vai registrar. Você, vendedor, deve ir lá no cartório de registro de imóveis para verificar se o cartório registrou a venda para o comprador, mas registrou também expressamente a cláusula de preferência, dizendo que registro 3 da matrícula número tal, foi vendido, foi lavrado na data tal, foi lavrada escritura pública no cartório tal, em que fulano de tal vendeu o imóvel para cicrano de tal, sendo que nessa escritura constou expressamente a reserva do direito de preferência ao vendedor. Ponto. Aí está valendo, maravilha, né? Você, vendedor, está garantido no seu direito de preferência. Porque, se apesar de ter constado na escritura pública, não tiver sido registrado expressamente na matrícula a preferência, essa preferência não vincula terceiro. Então, o terceiro vai comprar e vai pagar, e aí você, vendedor, descobre o terceiro que ele comprou, aí você vai falar, meu Deus, mas eu tinha direito de preferência. Aí você vai em cima dele e ele vai falar, mas eu não sabia, não estava registrado em lugar nenhum, você não falou, você não registrou, eu não sabia, eu sou terceiro, o contrato só vale entre as partes, eu sou terceiro, eu não sou parte, isso aí não valia nada para mim, né? Então, o comprador, não acaba sendo atingido pela manutenção do direito de preferência. Então, tomem cuidado com isso, né? Tomem cuidado com isso. É possível colocar, né, a cláusula de preferência e essa preferência aí, ela tem que ser registrada também no registro de imóveis. Pessoal, essa mesma observação do registro da preferência, ela vale também para retrovenda, né? Então, se tiver cláusula de retrovenda no imóvel, ela também tem que ser registrada expressamente na matrícula do imóvel. Por quê? Porque mesmo durante o período de 3 anos, olha que maluco, mesmo durante o período de 3 anos, né, que se tem propriedade resolúvel na cláusula de retrovenda, o comprador, mesmo diante de uma propriedade resolúvel, ele pode vender para terceiro, não tem problema nenhum, né? Por quê? Porque é uma propriedade resolúvel, mas é propriedade, então ele pode vender para terceiro. Agora, ninguém transfere mais direito do que tem. Então, se o comprador tem propriedade resolúvel, e ele resolve vender essa propriedade para terceiro, ele pode, mas ele está vendendo também uma propriedade resolúvel, o que significa dizer que o terceiro que está comprando tem que saber que se trata de uma propriedade resolúvel. E como que ele sabe? Com o registro também da cláusula de retrovenda da própria matrícula. Tem que estar matriculado lá para o terceiro saber, o terceiro não alegar desconhecimento aí. E como vai estar registrado na matrícula do imóvel, como é um direito potestativo, olha que maluco. Mesmo que o comprador tenha vendido para terceiro, se o vendedor que tem a cláusula de retrovenda registrada quiser retomar o imóvel, né, pela retrovenda, dentro de 3 anos, ele pode. Seja da mão do comprador, seja da mão do terceiro novo comprador. Né? Então, ela não impede a venda, porém, o terceiro aí que estiver comprando, diante da cláusula de retrovenda registrada, tem que saber que ele está comprando uma propriedade resolúvel e que dentro de 3 anos ela pode se resolver e aí ele vai perder esse imóvel. E se isso acontecer? Se o vendedor resolver retomar o imóvel, né, pela cláusula de retrovenda, o que esse terceiro comprador vai poder fazer? O bem não vai ficar com ele, e ele vai ter que entrar com uma ação de evicção, né, e perdas e danos contra o vendedor. Né? Ação, então, né, de evicção por perdas e danos contra o comprador. Isso pode acontecer sem problema nenhum. Né? E aí, então, ele entra com essa ação de evicção por perdas e danos contra o comprador e não fica com o imóvel, mas retoma o dinheiro. Aí vocês vão perguntar, professor, e se o comprador que vendeu por terceiro não tiver um gato para puxar pelo rabo? O terceiro não devia ter comprado. E se comprou, assumiu o risco disso acontecer. Né? Então, ele tem que comprar sabendo, e é por isso que a cláusula de retrovenda também ela deve ser registrada no cartório, na matrícula do imóvel aí. Né?
E na prática? Eu acho que na prática ninguém compraria, né? Nenhum louco iria comprar isso aí, né? Primeiro porque ele nem sabe quem que é o antigo vendedor, e sabe que tem retrovenda. Nem sabe por que tem a retrovenda, porque ele não participou do negócio anterior. Aí o cara vai lá e compra, né? Está assumindo um risco muito grande. Então, na prática, eu acho que apesar de ser possível retrovenda, e é possível ainda durante um período de 3 anos em que a propriedade resolveu vender para terceiro, eu acho que não apareceria nenhum louco aí que compraria, né? Não aparecia nenhum louco que compraria. Bom, pessoal, com isso a gente terminou a cláusula de preferência, né? E a gente pode falar um pouquinho agora da cláusula de reserva de domínio, né? Uma outra cláusula aqui importante na compra e venda é a cláusula de reserva de domínio. Olha só, na cláusula de reserva de domínio é feito um contrato de compra e venda. Só que nesse contrato de compra e venda, o preço vai ser pago de forma parcelada. E aí, na primeira parcela, já se transfere a posse do bem, mas com reserva de domínio. Ou significa, com reserva, com proteção, com seguro da propriedade. Porque a propriedade mesmo, ela só surge a obrigação dela ser transferida com o pagamento da última parcela. Né? Então, nas compra e vendas a prazo, é possível colocar, então, uma cláusula de reserva de domínio. Né? Então, fica lá no contrato, por esse contrato, estipula-se uma reserva de domínio em que a propriedade somente será transferida ao término do pagamento da última parcela e quitação integral do contrato. A cláusula de reserva de domínio. O que é resolver? Não, resolver é acabar o contrato. Né? Resolver é acabar o contrato. Em que ponto na cláusula de reserva de domínio, Kit, ou é referente anterior? Rescindir isso, resolver é rescindir, é acabar o contrato, né? É finalizar o contrato. Né? Entendi. Eu não consigo entender muito bem isso, mas agora eu acho que eu estou entendendo. Então, eu acordei uma coisa e num determinado momento ele deixa, esse acordo deixa de existir, é isso que é resolver? Isso, é resolver. Que a gente, na acepção técnica, resolver é fazer acordo. Fizemos um acordo e resolvemos um problema. Não é esse o emprego técnico, né, do termo, né, dentro de contrato. Para a gente, em contrato, resolver é acabar. Né, acabar o contrato, não existe mais contrato, né, entre a gente. Né? Então, essa é a terminologia. Obrigada. Imagina, é que em matéria contratual, né, na extinção dos contratos, há toda uma terminologia técnica. A gente mandou essa matéria para vocês, mas a gente não falou sobre isso, né? E eu vou, mas também não dá para falar agora porque a gente precisa terminar a matéria para a prova. Mas depois da prova eu vou gravar o vídeo de extinção dos contratos e aí a gente fala certinho quais são as hipóteses de extinção de cada um dos contratos aí. Né? E a resolução é uma das hipóteses de extinção do contrato. Então, resolver não é fazer contrato, né? Resolvemos um acordo, resolvemos um problema, fizemos um contrato. Não. Resolver é extinguir o contrato, né? Não existe mais contrato entre as partes. Essa é a ideia. Né? Então, se foi um contrato de compra e venda e ele foi resolvido, significa que não teve compra e venda nenhuma. Então, se a propriedade está com o comprador vai ter que devolver a propriedade para o vendedor. Né? E se resolveu o contrato de compra e venda, o dinheiro está com o vendedor vai ter que devolver o dinheiro para o comprador. Né? A ideia é voltar ao status quo ante, né? Voltar como era antes aí. Né? Propriedade, então, volta para o vendedor, né? E o dinheiro volta para o comprador. Essa é a ideia do resolver o contrato. Né? Bom, pessoal, então voltando aqui, na reserva de domínio. Então, transfere imediatamente a posse, mas havendo reserva de domínio, não transfere a propriedade. E a transferência da propriedade, ela vai ficar ao final. Então, quitando o contrato, né, quitando todas as parcelas, é que transfere a propriedade. Pessoal, eu já vi isso e já vi dar errado. Já vi dar errado isso. Por quê? As pessoas até fazem um contrato de compra e venda com reserva de domínio. Primeiro, se vai fazer um contrato de compra e venda com reserva de domínio, e a reserva de domínio é uma cláusula,
Pela regra, contrato de compra e venda é consensual, não precisa ser por escrito. Mas se você quer fazer a reserva de domínio, a reserva de domínio é uma cláusula, não tem jeito. Você vai ter que fazer o contrato por escrito, né? Então, contrato com reserva de domínio, independente de se é compra e venda de bem móvel ou imóvel, qual que seja o valor, mesmo que seja de bem imóvel, tem que ser por escrito. Não adianta verbal, porque a reserva de domínio é uma cláusula. Onde eu vi dar errado? O cara vendeu uma moto parcelada com a ideia de transferência da propriedade, isso tinha sido combinado entre eles apenas após o término do pagamento, né? Só que eles não fizeram contrato, eles não fizeram contrato. Então não tinha contrato, não tinha cláusula expressa de reserva de domínio, apesar de ter sido convencionado. E aí o vendedor entregou a chave da moto para o comprador. Pessoal, presume que a compra e venda está perfeita e acabada. E a entrega das chaves gerou tradição. E a tradição gera a transferência da propriedade. Gera a transferência da propriedade. Então, o contrato está perfeito e acabado. Mas era parcelado. Não interessa. Já transferiu a propriedade, a moto já é do comprador. Então, se vai fazer um contrato de compra e venda com reserva de domínio, ele tem que ser escrito. E segunda coisa, olha lá. Segunda coisa, para que a reserva de domínio seja de fato válida, esse contrato ele vai ter que ser registrado aí. Ele vai ter que ser registrado. Se é veículo, no órgão de registro desse veículo, que é o Detran, né? Detran. E aí, muita gente já deve ter visto um documento de veículo escrito lá embaixo, naquele quadradinho do documento, reservado ou com reserva de domínio. Por quê? Porque quem está com o nome no documento tem a posse, mas não tem a propriedade, porque a propriedade só vai ser adquirida de fato ao término do pagamento, e ao término do pagamento, o vendedor que recebeu todo o pagamento, ele vai emitir um documento para dar baixa àquela reserva. E aí o proprietário, então, o comprador consolida a posse, né, e também a propriedade, se tornando, de fato, proprietário daquele bem. Agora, se, ainda que seja feito escrito, não tiver sido registrado a reserva de domínio, não tem reserva de domínio, né? Transferiu a posse e também a propriedade. Então, tomem cuidado aí. É necessário veículo, né? Inclusive, é necessário registrar no Detran, e o documento do veículo ele tem que ficar lá embaixo, reservado ou com reserva ou com reserva de domínio. Significa que quem está com o nome do documento detém a posse, mas ainda não detém a propriedade. A propriedade só vai ser realmente adquirida com a quitação e com a carta, né, de anuência aí do vendedor, para que dê baixa na restrição, para que dê baixa na reserva do determinado veículo. Pessoal, o João Eduardo perguntou, professor, eu tenho que almoçar agora. Fique à vontade, gente, tranquilo, né? Eu quero terminar essas cláusulas aqui para a gente, para sobrar menos coisa aí, para a gente entrar no contrato de doação. E veja que, na verdade, só falta uma única cláusula, né? Que a gente já até comentou, que é a famosa venda a contento, né? Que é a última cláusula, que é a chamada venda a contento. Ad gustum, né? Ad gustum, em latim, ou touch and fell, né? Touch and fell em inglês aí. Venda a contento, ad gustum ou touch and fell. Que é o famoso exemplo de livro que eu comentei com vocês do casamento, né? Então, a noiva vai numa loja de vestido de noiva e experimenta o vestido, mas não tem certeza se gosta aí, né? E aí, então, a vendedora do vestido, ela dá um prazo, né, para a noiva experimentar o vestido, desfilar com o vestido, tirar foto do vestido, mandar para as madrinhas, mandar para a mãe, mandar para a sogra, né? Postar no Instagram para ver se dá tantas curtidas. Então, se não der 100 curtidas, não é esse vestido. Se der mais de 100 curtidas, é esse vestido, porque vai lindo, ficou lindo. Aí vai lá no local, tira foto e tal, né? E aí, gostando então do vestido, é efetivado esse contrato aí, né, de compra e venda. E o exemplo que eu dei também, né, esse eu vi, fizeram com o meu primo, uma sacada do vendedor,
ele deixou meu primo usando a moto 2 semanas aí, claro, não tinha como não gostar, né, claro que usou a moto e gostou, acabou comprando aí, né, uma venda por emoção, né, uma venda por emoção. Pessoal, e aí funciona assim, olha lá, o prazo para a manifestação do contentamento ou descontentamento do vendedor, do comprador, é dado no próprio contrato. E, enquanto não atingido esse prazo, o comprador, ele permanece na posse, ou pretenso comprador, ele permanece na posse desse bem a título de empréstimo, a título de comodato. Ele é um comodatário do bem. E a gente vai estudar o comodato na próxima aula, aí na semana que vem, né? E, terminado o prazo, o pretenso comprador é obrigado a tomar uma atitude. Que atitude? Ou ele gosta, manifesta que gostou e celebra o contrato e paga o preço, ou então ele devolve o bem ao vendedor. E aí, o comprador, o pretenso comprador, que era então comodatário, e não gosta do bem, e resolve devolver esse bem, e devolve o bem numa venda a contento, ele é obrigado a pagar alguma coisa? Não. Por que não? Porque até então ele era um comodatário. E comodatário a gente vai ver que é um contrato de empréstimo em regra gratuito. Em regra gratuito. Ele devolve o bem, então ele não se torna proprietário, mas ele também não tem que pagar nada a respeito disso, porque até então ele era um comodatário. Pessoal, ufa, corremos pra caramba, né? Mas para tentar passar por todos esses elementos da compra e venda aí. E com isso, então, a gente, até dado adiantado da hora, terminamos o contrato de compra e venda, e tinha que terminar hoje, porque não dava para passar para a próxima aula, porque na próxima aula a gente tem outros contratos para serem analisados, a doação, o comodato e o mútuo, né? Então não dava para passar para a próxima aula, então a gente teve que correr para terminar agora. E, na verdade, o contrato de compra e venda é o maior deles, é o que tem mais peculiaridades, é o que tem mais cláusulas especiais, né? Então, na verdade, a gente, apesar de ter visto um contrato só hoje, a gente matou grande parte dos contratos em espécie, né, do conteúdo que a gente tinha para ver em contratos em espécie, porque o contrato de compra e venda é o maior deles. Eu peço desculpas aí pela correria, né, mas a gente teve um feriado não previsto e nós tivemos uma antecipação das provas, né, que no primeiro momento seriam em julho, né, e acabou vindo para a última semana de junho, né. Então, nisso a gente acabou, da previsão inicial, a gente acabou perdendo 2 semanas aí, que são 8 aulas, é coisa pra caramba. Por isso que a gente está tendo que correr agora, né? Pessoal, eu vou interromper o vídeo para não ficar muito grande, agradecendo a presença de todos, e a gente continua aqui conversando um pouquinho, né, com dúvidas e qualquer outro comentário aí. Então tá bom, gente, brigadão, né, e boa semana a todos.